Bora. É aqui? Não, é lá. Não, eu. Sim. Não, é o quê? Eu já perco logo o raciocínio no final. Ele só vai perguntar. E eu começo a pergunta como? 2020. Tá bombando o tempo. Tá bombando. Você As 3 semanas que eu vou jogar. Não, mas. pode ir mais pra frente, porque É. se aquele passado só vai sair quando você sair também. Será que eu Acho que vai. Vem. Mas também tu não fica muito em cima, senão fica feio. Né? Se eu ficar aqui em cima, será que vamos? Ele faz uma faixa dessa vez, eu Toma. Agora no final tu tá entendendo. Eu não passei esse voto, não. Tem que ter. Ali tá bom. Isso é bem assim mesmo. Ali tá bom. Primeira pessoa faz um podcast de 6 horas, né? Tá, Eudes. Ali não vai me cortar, não. Prossiga, Ah, Eudes. Eu começo com uma vez. A importância de se estar atento à política no Brasil. Eu converso com gente que mais de 25 anos, que se eu perguntar qual faculdade quer fazer, não sabe o que quer fazer. Você entende? Tipo, hoje você é jovem, você sai do ensino médio, você ganha um salário, você paga contas, compra algumas coisas que você quer e tá bom. Aí o protagonismo jovem, a questão de você se trabalhar, de você ir nas escolas e ir nas comunidades, é mostrar também, não só por palestras, mas, por exemplo, por a questão de a gente pode fazer parcerias com empresas para pegar o jovem. Existe o jovem aprendiz, né? Mas é bem, é um filtro muito pequeno Que muitos jovens tentam e não conseguem. que tenta e não consegue. E para o primeiro emprego você tem que ter uma experiência. Que experiência que você não tem no primeiro emprego? Você entende? Não tem estágio. Tipo, o microempreendedor, ele pode colocar um jovem como fazer um acordo, né? Que você tem como fazer acordos para colocar um jovem para trabalhar, para ele ganhar experiência, fazer esses cursos, né? Para que a pessoa tenha um currículo. Não, eu tenho um currículo, eu trabalhei, eu estagiei. E isso gera autonomia. A autonomia não vem apenas a gente falou muito da autodeterminação, mas também vem a autonomia no caso da pessoa poder pagar a comida que come. Sabe a questão quando você tem um dinheiro e você leva sua mãe, não mãe, vou te pagar uma pizza. Nossa, isso emocionalmente para o jovem é tipo, pô, eu posso fazer algo mais, eu sou capaz. Para muitos isso é besteira, mas para ele não. Por exemplo, ele poder sair com os amigos para ir no shopping, pagar a própria comida, pagar o próprio Uber. E isso se trata do protagonismo jovem, não é só a questão de, eu sei quem eu sou, mas eu posso fazer coisas que eu quero fazer, você entende? E a gente pode fazer muitas coisas, por exemplo, tem cursos, tem muita gente que vende coisas pelo Instagram, entendeu? E consegue se usar. E a gente entra em outro tema, né, que a gente estava conversando sobre, é a questão do analfabetismo digital, né? Como a gente pode curar isso, né? A gente pode curar essa doença e as pessoas passarem a usar a internet de forma consciente para ser protagonista da própria vida, né? Nesse tocante aí. Aí era só essa ênfase aí, que a gente pode fazer mais. Você é jovem, tá me vendo pelo YouTube, tá me vendo por alguma plataforma. Como é que a gente pode ganhar dinheiro e como é que as redes sociais podem, junto com o protagonismo jovem, já que as redes sociais nos dão visibilidade e nos projetam em algum lugar na sociedade, a gente tem oportunidade de fala, de espaço, enfim, liberdade. Como a gente pode unificar o protagonismo jovem com as redes sociais? Isso é uma pergunta boa para tu responder. Valendo, sabendo que você trabalha com mídia social, que você tem, tipo assim, a sua economia, o seu financeiro é baseado nisso. Você fez a pergunta, mas vou jogar a bola para você. Como é que você conseguiu, de forma inteligente, usar as mídias sociais para se ter um financeiro bom, um trabalho, inclusive? Eu vou entrar cá? Quem vai entrar na Olha pra cá, velho. como eu sempre quis fazer jornalismo, sempre quis fazer publicidade e propaganda, é uma via. Já estava predestinado que as redes sociais seria algo que ia bater a porta e eu ia conversar com as redes sociais. Então, elas acabaram entrando na minha vida de uma maneira que eu não esperava, através do meu ministério, e um crescimento que foi sendo gradativo e que agora eu colho os frutos disso, né? Servir na minha comunidade local. Hoje eu trabalho para a minha comunidade local e trabalho fora dela, graças a esse pontapé, né, esse pontapé inicial.
E através das redes sociais eu pude ter a minha sensação de autonomia, né? Que é isso de pagar as minhas coisas, de poder sair para algum lugar, de ter esse sentimento de eu posso pagar, eu tenho minha liberdade, eu tenho a minha posição e eu escolho o que eu quero, o que eu não quero fazer. E tudo isso vai muito da minha vocação, que eu acho que a Camila tinha falado, né? A minha vocação sempre foi a comunicação, sempre foi o jornalismo, sempre foi a publicidade e propaganda. Então, uniu-se, né? É uma via de mão dupla. As redes sociais, a comunicação digital, tudo isso junto com o que já existia na minha faculdade, que é o Centro Universitário de Tiradentes, a UNIT. Então, junto com tudo isso, a gente, enfim, minha carreira profissional só se desenvolveu e vai desenvolver cada vez mais. Deixa eu ficar com o comando agora. Deixa eu ficar com o comando agora. Deixa eu te falar, você falou o seguinte, que você começou dentro de uma comunidade. Então, o que acontece? Para o protagonismo jovem acontecer, precisa-se de um local físico. Certo? A gente fala muito de escola, né? Porque a gente vê, é um ambiente, é uma visão macro. É uma visão que a gente pode, por exemplo, como uma política pública, a gente pode colocar os colégios públicos para terem essas palestras. E a gente, joga uma rede e alcança muito, muito mais gente. Mas só que isso não só limita a isso. Né? Por exemplo, a comunidade que você fala é um ministério, é uma igreja em que nesse local o ambiente foi propício a fazer com que você fosse que você seja protagonista da sua própria história, a autonomia, a autodeterminação, a tomada de decisões. Entendeu? Então a gente precisa de um local físico para que o jovem ele possa assim ter um direcionamento. Não adianta nada a gente só falar, a gente precisa de um local físico. No seu caso foi a igreja, mas a gente pode usar as escolas públicas, a gente pode usar as associações, a gente precisa estar inserido nesses locais, porque a gente pode muito falar sobre a internet, a gente pode muito falar, só que às vezes a internet se torna algo longe. Você vê, aconteceu ali, mas quando eu tenho uma associação, por exemplo, no meu bairro, quando eu tenho um local físico no meu bairro que a pessoa bate a porta e diz, olha, eu fiz o curso e estou ganhando dinheiro, isso muda, entende? É aquele negócio que eu falei sempre do começo, tem a política pública, mas está muito longe da sociedade, de quem não é realmente precisa, né? Todos precisam, mas da classe mais frágil, que precisa de um olhar mais cuidadoso, entende? Aí, por exemplo, a gente leva a vocação de cada um. Por exemplo, a Camila teve um colégio que deu um ambiente, né, propício, um pontapé, meio que não sei para onde vou, mas foi, entendeu? E Luana, onde foi esse local que você disse, eu quero psicologia? Eu não tive, né, uma formação assim na escola, diferente da Camila, que tinham ótimos professores, tal, que era excelente, mas em um momento da minha vida, quando eu estava no ensino médio, eu estava trabalhando e eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu estava naquela mente assim, eu não consigo trabalhar e estudar, entendeu? Eu pensava assim. E aí, em um momento, eu me motivei e eu acreditei. E falei assim, não, eu preciso ser alguém, eu preciso fazer alguma coisa. E era algo que dentro de mim eu me sentia incapaz. Eu não conseguia, achar que eu seria alguém. E aí, nesse momento, eu consegui pensar. Só que de cara, eu fui pesquisar os cursos. E de cara, eu vi psicologia e comecei a ver vídeos e tal. Me interessei pelo curso e me apaixonei. Não consegui me ver em nenhum outro curso. E daí eu comecei a me motivar, a dizer assim, não, eu quero entrar na faculdade, eu quero realmente cursar psicologia, eu quero realmente me formar. Mas isso foi um período onde eu tive que ter motivação, eu não tinha todos os recursos, eu não tinha locais físicos onde eu podia ter uma rede. Inclusive no ensino médio eu não tive um trabalho bem feito para o Enem. Então tudo isso aconteceu, mas em um momento da minha vida eu me motivei, eu acreditei que seria possível. Você quer cursar radiologia também, não? Quero não. Se tivesse a ver, eu até que sabia. E aí, a minha questão da minha formação é administração pública, né? Eu tentei, quando eu fui tomar a decisão, né, na época era vestibular, tá? Aí quando eu fui tentar a decisão, a minha mãe queria que eu fosse advogada, juíza de direito. Ela falava assim, né? Eu disse, eu não quero nada desse negócio. Eu gostava da questão da instrução. Aí eu disse, não, eu quero ser professora. Aí eu fui fazer português, cursei um mês de português na UFAL. Não consegui, porque como eu passei no concurso público, eu não tinha tempo de estar na UFAL.
Aí eu desisti. Depois de 1 ou 2 anos eu fiz outra prova e passei para matemática, porque eu queria o sonho de ser professora. Cursei 4 anos, depois eu disse, não quero não, vai muito longe. E eu não consegui assimilar o trabalho com a faculdade. E depois, assim que eu saí da UFAL de matemática, eu entrei na administração pública. Então eu me achei. Amei a administração pública, nossa, que coisa perfeita, foi fácil, foi leve, eu consegui me formar em administração pública, mas mesmo assim, eu ainda acho que não tem um curso assim que eu possa dizer, não, esse curso é o curso que eu gostaria de fazer, porque eles olham na psicologia, eu acho muito legal, cinema, também penso em fazer cinema, eu penso em fazer história, Publicidade. eu penso em fazer publicidade, eu penso em fazer tudo, e o mais que eu penso, que independente... Radiologia, pode ser radiologia, TO, mas assim, mais do que isso, o que eu penso fazer é, independente do que eu faço, independente da minha formação, eu quero ajudar o próximo. Entendeu? Tipo assim, em tudo que eu fizer, por exemplo, eu queria ser professora porque como professora eu influenciaria a jovens de uma forma mais direta, então eu achava muito legal isso. Eu quero influenciar. A administração pública para mim foi muito legal porque eu vi leis, eu vi a questão como é que o Estado funciona. Então se eu entendo como é que o aparelho estatal funciona, então eu consigo ajudar as pessoas. Então nessa forma, então, uma vocação que eu acho que é muito boa, que me determina, que me define, é a questão de ajudar o próximo. Eu gosto muito de tudo, acho que eu vou inventar daqui para lá alguma profissão que exista, psicologia, publicidade, história, administração pública, tudo num curso só, será, Luna? Quem sabe? Quem sabe? Vamos aí outro assunto, que eu não sei, mas a gente falou pra tudo. Falamos tudo? Falamos sobre a É mulher. o meu que tava pra você, O vamos que ver. foi? Ele não para de olhar pra mim. Quem? Você. Aí Eu? Não, Eu olhei uma vez só pra lá. Tu olhou umas 5 vezes. Ah, Ele olhou mais quando a Agnes fez a pergunta pra ele. Foi. Ele tava precisando do seu suporte. Nessa, como você se levantar assim, né? Aí você retribui. Vamos fechar com o tema do momento, né? As eleições. Eita. Então vamos conversar sobre, tipo, não tomando partido. Eu guardo de gravar aqui. Não tomando